Olá, bom dia. Eu sou o professor Jean Natividade, professor do Departamento de Psicologia da PUC-Rio. Atualmente, agora, a gente está aqui no Congresso, em Maceió, no Congresso da SPP, e por isso que deixamos esse vídeo com o Felipe. Então, bom congresso online para vocês. Eu estou no congresso, nesse momento, no congresso presencial em Maceió. Vou compartilhar meus slides. Um minuto, por favor. Aqui, vocês devem me ver no cantinho da tela aí. Então, eu vou falar para vocês sobre a elaboração e busca de evidências de validade de uma escala para medir a atratividade sexual. O que é essa atratividade sexual, né? De modo geral, a atratividade ela pode ser definida como a presença de características físicas, e psicológicas que são desejáveis para a busca de parceiros românticos. E, no nosso caso, a gente está falando de uma atratividade sexual autopercebida, algo como a pessoa se percebe, se a pessoa se percebe ou não atraente sexualmente. Uma outra noção que a gente teve que considerar para elaborar esse instrumento é a ideia de atratividade sexual enquanto um traço. Então, a atratividade sexual pode ser entendida como um traço, uma característica estável que as pessoas mantém ao longo do tempo e diversas situações. Então, uma pessoa que se considera sexualmente atraente hoje, provavelmente ela vai se considerar sexualmente atraente amanhã e depois, e assim ao longo do tempo. Essa característica é um dos 7 fatores das dimensões da sexualidade humana, um dos fatores que emergiram de estudos léxicos, tais quais os estudos do Big Five, dos 5 grandes fatores de personalidade. Então, estudos conduzidos para identificar características estáveis, sexuais, características sexuais estáveis, encontraram 7 fatores, e um desses 7 fatores é a atratividade sexual. A gente tem trabalhado no laboratório de pesquisa em psicologia social, lá da PUC-Rio, a gente tem trabalhado na elaboração desses instrumentos, dos 7 fatores da sexualidade. Esse aqui é um deles, a atratividade sexual. A gente tem, até na SBP mesmo, a gente tem apresentações de outros instrumentos, como a escala de orientação de gênero, escala de orientação sexual, em outros congressos, acho que tem nesse congresso também em pôster virtual a escala de disposição erótica. Enfim, a gente tem trabalhado nesses 7 fatores da sexualidade, elaborando instrumentos para medir eles. E atualmente a gente já tem instrumentos com adequadas evidências de validade, boas evidências de validade para medir os 7 fatores. Então, caso alguém tenha interesse em outros instrumentos, é só entrar em contato. A gente já tem, não tem os artigos prontos ainda, a gente está submetendo, alguns já foram submetidos, mas já tem os instrumentos para serem usados. Bom, então nesse estudo o que a gente fez foi, deixa eu mudar aqui o meu quadrinho, o que a gente fez foi buscar, elaborar e buscar evidências de validade de uma medida para atratividade sexual, considerando a atratividade sexual como um traço, um dos 7 fatores da sexualidade humana. Participaram desse estudo 758 pessoas de várias regiões do Brasil, de todas as regiões tinha participantes, a média de idade de 27 anos, que mais? Escolaridade, eu não coloquei aqui, mas escolaridade principalmente de nível superior e com pós-graduação, então uma população, a gente acessou uma amostra com alta escolaridade. E como que a gente fez essa pesquisa? A gente aplicou alguns questionários, foram 3, nessas etapas de construção foram 3 questionários, um destinado para especialistas, para avaliar os itens, evidências de validade baseadas no conteúdo, outro para população geral, que é esse que eu vou relatar aqui os resultados, e um outro também para a população geral depois de 60 dias.
fazer uma correlação entre o antes e o depois, teste e reteste. Nesse instrumento também tinha escala de desejabilidade social, escala de autoestima, tinha bateria fatorial de personalidade, mas eu não vou mostrar aqui. Tinha inventário de sociossexualidade, enfim, tinha vários instrumentos para a gente testar as relações do instrumento que a gente está criando com essas outras correlatas, ou até mesmo que não são correlatas, para a gente ver se o instrumento está se diferenciando. Então, a coleta foi via internet. Teve, como eu falei, teve uma etapa de juízes que avaliaram os itens que a gente elaborou. A gente elaborou cerca de 35 itens para atratividade sexual. Esses itens foram avaliados por juízes. Juízes deram sugestões, diziam se o item estava representando o construto, se ele estava adequado, se estava bem escrito, e davam sugestões de reformulação. Depois a gente aplicou o instrumento com essa versão já que passou pelo juiz, a gente já fez um refinamento dessa versão e aplicou numa amostra geral, juntamente com esses outros instrumentos que eu falei, esses que estão citados acima e mais alguns. E depois de 60 dias a gente aplicou novamente a escala que a gente criou, a escala de atratividade sexual, e a escala Sex7 Brasil, que é um outro instrumento que a gente já tem que afere os 7 fatores com adjetivos, com itens em formato de adjetivos, é esse daqui. Tem as referências aqui. Depois, no final, vou passar o meu e-mail e vocês podem entrar em contato se quiserem as referências, mas tem no site do nosso laboratório também. E, enfim, a gente aplicou esses instrumentos numa segunda etapa, 60 dias depois, para testar se o instrumento que a gente criou apresentava uma correlação temporal, se as pessoas mantinham os mesmos valores ao longo do tempo. Vamos lá para os resultados. Os primeiros resultados dizem respeito a evidências de validade baseadas na estrutura do instrumento, estrutura do teste. Essas evidências a gente buscou, para a gente buscar essas evidências baseadas na estrutura, a gente dividiu a amostra em 2 metades. Com uma metade, inicialmente, a gente fez uma análise fatorial exploratória e encontrou 2 fatores para o instrumento. Esses fatores a gente percebeu que eles diziam respeito à beleza, propriamente dita, o quanto a pessoa se considera bonito, belo, e a sedução, quanto a pessoa é capaz de fazer, utilizando as suas características, fazer os outros, chamar a atenção dos outros, fazer com que os outros se sintam atraídos por ela. Então, a gente encontrou esses 2 fatores, utilizamos vários critérios de retenção aí para chegar na conclusão de que eram esses 2 fatores mesmo, incluindo o script plot, eigenvalue, análise paralela, foram os principais critérios que a gente usou. Depois a gente rodou uma análise confirmatória com a segunda metade da amostra e configurando o modelo para essa estrutura de 2 fatores conforme saiu na análise exploratória. Então, essa análise confirmatória também mostrou ajuste adequado. Aqui tem os índices de ajuste dessa análise confirmatória. O modelo de estimação aqui foi o Maximum Likelihood Robusto. Se a gente mudar o modelo de estimação, melhora ainda esses índices. Se a gente colocar o DWLS, por exemplo, ainda muda, ou WLMSB, também muda WVLMS. Também muda esses índices aqui, melhoram ainda mais. Mas já são índices bem confiáveis aqui, um CFI de 0,96, TLI 0,95, RMSA 0,06. Aqui uma outra evidência, uma outra fonte de evidência de validade, aqui baseada nas relações com outras variáveis. O que a gente encontrou aqui? Essa tabela está dividida para homens e mulheres. Acima da diagonal, aqui esses coeficientes são os dos homens e abaixo os das mulheres. O que a gente encontrou aqui? Ó? A correlação entre o fator beleza para as mulheres
uma correlação com autoestima positiva, uma correlação negativa com peso, uma correlação negativa com o índice de massa corporal e uma correlação positiva com o instrumento de adjetivos, aquele que eu falei que já existia para medir os 7 fatores da sexualidade humana. E para os homens, também uma correlação com autoestima positiva, um pouco mais fraca do que para as mulheres, e correlação com altura positiva também. E também correlação com o fator atratividade sexual da Sex7 de adjetivos. Sedução. Negativa para as mulheres com idade e para os homens. Sedução. Nenhuma foi significativa. As duas, para homens e para mulheres, tiveram uma correlação de sedução negativa com desejabilidade social. O que mais que a gente testou de relações com outras variáveis? A gente testou se tinha diferenças de médias nos fatores para quem já participou ou não de concurso de beleza. Então, quem participou de concurso de beleza apresentou média maior do que quem não participou no fator beleza. E quem já ganhou um concurso de beleza também apresentou média maior aí do que os outros dois, que quem já participou, mas não ganhou, e de quem nem participou. Então, aqui está mostrando que a autopercepção ela tem um rastro na realidade. As pessoas que se consideram mais bonitas também são aquelas que já ganharam um concurso de beleza. Não é algo que essa percepção ela não é tão desvinculada assim da objetividade, do que é objetivo, né? A pessoa já ter ganhado ou não. Trabalhou ou trabalha como modelo. Também aqui as pessoas que já trabalharam como modelo mostraram maiores índices de beleza do que aquelas que não trabalharam. Já foi fotografado para campanha publicitária também. As pessoas que mostraram maiores índices de beleza e de sedução, nesse caso, também já foram fotografadas para campanha publicitária. E diferenças de gênero, as mulheres apresentam maiores índices de beleza e os homens de sedução. Então, a gente reuniu aí algumas evidências de validade, incluindo essas evidências de que o instrumento, que a autopercepção tem uma relação com comportamentos, com dados objetivos da realidade. E aqui são os indicadores de precisão do instrumento. O fator beleza apresentou um coeficiente alfa de 0,87. O teste e reteste de 60 dias, a correlação entre as pessoas que responderam 60 dias o instrumento hoje e depois de 60 dias, por exemplo, foi de 0,90. Para o fator sedução, o alfa foi de 0,89 e a correlação teste-reteste de 0,85. Então, esses dados revelam que o instrumento tem adequada consistência interna, satisfatória consistência interna, e essa característica é estável, como a gente tinha pensado, é uma característica que se mantém ao longo do tempo. As pessoas continuam mantendo seus índices de atratividade sexual ao longo do tempo. Então, nós reunimos aqui satisfatórias evidências de validade para esse instrumento, é uma escala pequena de 14 itens. São 8 itens para um instrumento e 6 para um fator e 6 para outro. Ele mede 2 fatores da atratividade sexual, que a gente chamou de beleza e sedução. A beleza ela se refere ao quanto a pessoa se considera fisicamente atraente, o quão ela se acha bonita, um corpo atraente, rosto e corpo atraente. E sedução se refere ao quanto ela considera que consegue usar as características que ela tem para atrair potenciais parceiros românticos, potenciais olhares. E aí, esse é o instrumento, nós temos ele para disponibilizar, se alguém tiver interesse. Muito obrigado, aqui está o meu e-mail. Se quiserem entrar em contato, podem mandar e-mail. Tem o site do laboratório, em que a gente tem alguns artigos que a gente citou aqui. Se precisarem de outros artigos que a gente citou, é só entrar em contato por e-mail que a gente envia. Certo? Muito obrigado e bom
Boa condução aí, Felipe. Bom trabalho aí para ti. Até mais. Tchau.